Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welly, nós estamos agora com a nossa segunda aula de imunologia e o tema da nossa aula hoje será imunidade inata e inflamação. Aí você pode se perguntar, professora, mas a gente já não viu imunidade inata na última aula? Na nossa última aula, quer dizer, na primeira aula de vocês, nós vimos uma introdução à imunidade inata. Agora nós vamos aprofundar muito mais e vamos ver outras situações que culminam no nosso processo inflamatório. E nós vamos dar início agora. O que nós vamos abordar nessa aula, pessoal? O que nós vamos ver? Imunidade inata bem detalhado, barreiras da imunidade inata, barreiras físicas, barreiras químicas. Nós vamos aprender sobre sistema complemento. Muito legal a gente aprender cascata proteica do sistema complemento. Resposta inflamatória, como que surge, quais são os passos da resposta inflamatória. Patologias associadas à inflamação, quais são as consequências de uma resposta inflamatória, resposta antiviral e estimulação do sistema adaptativo, como que a gente migra da imunidade inata para a imunidade adaptativa. Bom, a nossa aula é baseada no livro, nosso capítulo 4 do livro aqui do Abas, e eu espero que vocês façam leitura desse assunto para ficar muito bem fixo na mente de vocês. Pessoal, então, o que se trataria então da nossa imunidade inata? Bom, o sistema imune inato, como fala aí o texto, ele consiste em muitos tipos celulares e moléculas solúveis nos tecidos e no sangue, que constantemente previnem micro-organismos de entrarem e estabelecerem infecções. Então, quando nós falamos em imunidade inata, nós podemos visualizar essa imagem aqui, essa figura. O que acontece? Nós temos as primeiras etapas, que são a proteção primária do nosso corpo, que significa o quê? Barreiras epiteliais, algumas células diversas, como fagócitos, que vão fagocitar micro-organismos, células dendríticas, que vão apresentar esse micro-organismo para outras células. Nós temos as células NK. O que as células NK elas fazem, gente? Natural killer. Elas vão destruir células danificadas por micro-organismos ou por toxinas de micro-organismos. Temos também o sistema complemento, que vai potencializar processos de fagocitose e etc. Então, quando o micro-organismo entra, ele tenta entrar no nosso corpo, a primeira imunidade que vai bloquear ele vai ser a nossa imunidade inata. Se o micro-organismo ele ultrapassa as barreiras da imunidade inata, aí a nossa imunidade inata vai dar os passos para iniciar a nossa imunidade adaptativa. Agora, quais são as funções da nossa imunidade inata? Bom, ela vai ser a resposta inicial aos micro-organismos, que a gente já viu. É a primeira barreira contra processos infecciosos que o hospedeiro pode sofrer por diversos tipos de patógenos. Quando a gente fala, pessoal, diversos tipos de patógeno, aí a gente já engloba bactérias, protozoários, eumintos, fungos, vírus e agravos em geral, como lesões e etc. Então, a nossa imunidade inata vai ser a resposta inicial. Os mecanismos imunes inatos eliminam células danificadas e iniciam um processo de reparo tecidual. Como que isso acontece, pessoal? Eliminar células danificadas. Vamos supor que eu tenho uma infecção bacteriana e essa bactéria lise algumas células naturais do nosso corpo. Se essa célula está com um problema, não consegue exercer a função dela, é a minha imunidade inata que vai lá e vai eliminar essa célula. Lembra da nossa aula de introdução que nós aprendemos que macrófagos têm essa função de limpeza? Então, é eles que vão fazer esse processo. E também reparo tecidual. Como assim, professora, reparo tecidual? Quando eu tenho uma lesão e eu inicio um processo inflamatório, eu também tenho um processo de reparo, onde eu tenho um processo de cicatrização. Ok, pessoal? A minha imunidade inata, ela também estimula as respostas da imunidade adaptativa e pode influenciar a natureza das respostas adaptativas para torná-las otimamente efetivas contra diferentes tipos de micro-organismos. Então, olha só que interessante. Ela dá início à minha resposta adaptativa. Ué, professora, mas isso quer dizer... Isso significa que primeiro eu preciso ter minha imunidade inata acabar para começar a imunidade adaptativa? Não, gente, de forma alguma. Enquanto a nossa imunidade inata
está fazendo todo o processo para derrotar ou destruir um processo infeccioso de um micro-organismo, a minha imunidade adaptativa já está trabalhando para fornecer anticorpos, fornecer receptores e etc. Mas o que nós temos que lembrar sempre é, coloquei aqui uma ilustração de um macrófago com uma medalha. A minha imunidade inata é sempre a primeira a chegar no local de infecção. Ela que vai ser a primeira a atuar. Mas aí a gente pode lembrar, professora, quanto tempo dura? Bom, a minha imunidade inata, vou colocar aqui, ó, I, imunidade inata, vou colocar aqui, I. Ela demora horas para começar um processo de reparo. Ai, meu Deus. Pronto. Ela demora horas para começar o processo de reparo. E depois, a minha imunidade adaptativa aí pode levar alguns dias para dar início a ele. Mas isso não quer dizer que vai acabar a minha imunidade inata para começar a imunidade adaptativa. Aí nós temos, pessoal, a nossa primeira linha de defesa, que são os epitélios. Vamos colocar aqui como barreira. Escrever aqui, ó, barreira. As nossas primeiras barreiras. Quais são as primeiras barreiras que nós temos? Nós temos as barreiras mecânicas, barreiras químicas e barreiras microbiológicas. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, pele. Quais são as barreiras que nós temos na pele? Barreira mecânica na pele. Sistema de células epitelial. Nós temos também fluidos da nossa pele e na barreira mecânica. Química, ácidos graxos, nós temos eles. Nós temos também peptídeos antibacterianos presentes na nossa pele. Barreira microbiológica, nós temos a nossa microbiota normal, nossa flora bacteriana normal. No nosso intestino também, pessoal, o que nós temos? Sistema de células epiteliais, como barreira mecânica. Nós temos também fluidos presentes nos nossos intestinos, com barreira mecânica, como barreira química. Nós temos um pH bem baixo. Um pH baixo, nós temos pepsinas, que são enzimas que atuam também como barreira química. E também temos peptídeos antibacterianos e a nossa microbiota normal. Nos pulmões, nós também temos barreiras celulares. Em mecânica, ainda temos movimentos da mucosa do nosso pulmão. Esse movimento também é um tipo de barreira. Não temos barreiras químicas, como baixo pH e etc., mas também temos peptídeos bacterianos, antibacterianos que vão atuar. E nos olhos, nariz, nós vamos ter as células epiteliais também que vão proteger. Nós temos também lisoenzimas, que são enzimas salivares, no caso, que vão estar presentes. Essa lisoenzima, gente, ele está presente na nossa lágrima e na nossa saliva. Por isso que a gente fala que também serve de proteção dos nossos olhos. Então, esses aqui são alguns exemplos da primeira linha de defesa, que são os nossos epitélios, as nossas primeiras barreiras. Além da nossa primeira barreira, que é a nossa barreira química, física e microbiológica, que faz parte da primeira linha de proteção do nosso sistema inato, nós também temos algumas células. Só que as células, a gente já destrinchou elas bem na nossa última aula. Então, nós vamos agora, pessoal, passar para as estruturas que o nosso sistema inato reconhece, as estruturas moleculares. Por que é bom a gente saber disso? Porque primeiro nós temos que lembrar que existem algumas características presentes nos micro-organismos que também são presentes nas nossas células dos mamíferos, no caso, atribuindo a nós humanos. Quais são essas características? Algumas proteínas, algumas enzimas, lipídios, alguns tipos de carboidratos e etc. Então, o meu sistema imunológico ele tem que ter uma capacidade de conseguir diferenciar o que é diferente. E para isso, o meu sistema imunológico inato ele vai reconhecer estruturas moleculares que são produzidas pelos patógenos microbianos. Isso quer dizer o quê? Estruturas que são diferentes das nossas estruturas naturais. Então, o que vai acontecer? Eles vão reconhecer os padrões estruturais que se repetem nos patógenos. Eles vão reconhecer os chamados padrões moleculares associados a patógenos, que a gente vai trabalhar bastante como PAMPs.
padrões moleculares associados a patógenos. Quais são esses padrões moleculares associados a patógenos? Por exemplo, LPS, lipossacarídeos. Lembra que nós vimos que existem lipossacarídeos em bactérias gram-negativas? Eles vão reconhecer esses lipossacarídeos. Eles vão reconhecer também o CPG. O que é o CPG, pessoal? São oligodeoxenucleotídeos presente dentro do DNA bacteriano. Eles vão reconhecer para poder estimular citocinas que reconhecem RNA de dupla fita presente bem em vírus, ácidos lipoteitoicos que estão presentes na parede celular de bactérias gram-positivas e etc. Esse ácido lipoteitoico aqui é o que a gente chama de LTA, que a gente viu em microbiologia. E aí o que acontece, pessoal? Vamos supor que esses exércitos aqui são os nossos células do sistema imunológico. Elas são as nossas células do sistema imunológico. E aí ele vê o quê? Um DNA diferente, um DNA viral diferente. E aí meu sistema imunológico ele já faz o quê? Um alerta para todas as estruturas do meu sistema imunológico que tem alguma coisa diferente chegando. Ah, professora, mas como é que vai saber que é algo diferente do seu organismo, do nosso organismo? Eles reconhecem por causa que as estruturas microbiológicas, elas começam a sintetizar ou fabricar estruturas que somente elas fabricam. É como falou aqui, eles reconhecem padrões estruturais que se repetem nos patógenos. Então, são coisas que não tem na nossa estrutura fisiológica, anatômica. Isso não tem. Então, o que for diferente do nosso corpo, o meu sistema imunológico ele vai alertar e vai reconhecer, ok? E o que vai acontecer, pessoal? Ele vai reconhecer os produtos microbianos que frequentemente são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos. É aquilo que a gente já comentou. Se for alguma coisa que se repete nos micro-organismos, eles vão reconhecer. O sistema imunológico inato ele é próprio para poder reconhecer isso. Eles também reconhecem moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas de células danificadas ou mortas. Bom, o PAMP, nós já vimos que são padrões moleculares associados a micro-organismos, ok? Mas eles também vão reconhecer os DAMPs, que são padrões moleculares associados a danos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma célula que ela foi danificada por alguma estrutura viral, algum protozoário ou então alguma bactéria. Essa célula ela vai começar a emitir sinais, moléculas, que vão indicar para o meu sistema imunológico inato que elas estão danificadas. E aí, meu sistema imunológico inato, ele vai lá e vai destruir essas células, ou então que elas já estão mortas. Ele vai limpar essas células. Então, gravem aí, gente. O meu sistema imunológico inato, ele vai reconhecer os PAMPs e os DAMPs. Outra coisa também, nesse terceiro ponto, o meu sistema imuninato, ele vai usar vários tipos de receptores celulares presentes em diferentes localizações das células, e moléculas solúveis no sangue e secreções mucosas para reconhecer esses PAMPs e esses DAMPs. Então, como que reconhece, professora, que eu tenho uma célula danificada? As minhas células do imunológico, elas têm receptores que vão reconhecer quando há esse tipo de lesão ou de invasão por meio de micro-organismo. E esses receptores imuninato, gente, são codificados por genes herdados, enquanto os genes se codificam, receptores da imunidade adaptativa, são gerados por recombinação somática de segmentos de genes precursores de linfócitos maduros. Então, isso significa o quê? Para a gente resumir bem. Que o meu sistema imunológico inato, ele é codificado por genes herdados. Ou seja, nós herdamos o meu sistema imunológico da minha mãe. Eu estou sendo gerada, o feto está sendo gerado dentro da barriga da minha mãe. A mãe vai dar os primeiros recursos para gerar as minhas células. Aí a gente vai ter o quê? Enquanto nós adultos, as células são geradas pela medula óssea, no meu embrião eu já tenho a produção celular com base em saco vitelíneo, fígado, baço, até ter o bebê formado, o feto formado, e aí ele nasce e aí começa a produção da nossa medula óssea. Então, a minha imunidade inata, ele é gerado, codificado primariamente por genes herdados. Então, eu vou herdar esses genes. Já a minha imunidade adaptativa vai acontecer o quê? Ela vai entrar em contato com patógenos e aí
ela vai reconhecer os genes que vão, desses patógenos, que vão dar a iniciação para começar a estimulação da minha imunidade adaptativa. Por isso que a gente fala, gente, pega um bebê e deixa na terra, deixa brincar com bicho, deixa no chão, para criar anticorpos. Quanto mais exposto a antígenos você fica, maior é a proteção do seu organismo, porque a minha imunidade inata, ela vai resolver os primeiros problemas, a nossa primeira proteção. Mas o que for diferente, aí já vai ser resultante da minha imunidade adaptativa. Aí vai reconhecer e se adaptar. Por isso que o nosso corpo ele tem uma série de proteções contra diferentes tipos de patógenos, seja eles microbiológicos, ou seja danos, pólen, alguns tipos de alergias e etc. O meu corpo ele vai se adaptar para nos proteger do que for estranho. Por isso que eu falo que a gente nasce com a imunidade inata, porém a imunidade adaptativa a gente amadurece ou a gente cria, por assim dizer, no nosso corpo. E o sistema imune inato não reage contra células de tecidos normais, tecidos saudáveis, é o que a gente já comentou. Os DAMPs, eles só são para células que estão danificadas ou mortas. Para as nossas células saudáveis, podemos ficar tranquilos que o meu sistema imunológico inato não vai atuar contra elas. Para ficar mais fácil para a gente entender, gente, o exemplo de PAMPs e de DAMPs. PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos ou a micro-organismos. A gente vai ter o quê? Ácidos nucleicos, que vão ser associados a vírus e bactérias e o tipo de ácido nucleico. Proteínas, o tipo de proteína que vai ser associado a bactérias. Lipídios da parede celular, o tipo dos lipídios associados a que tipo de bactérias. Carboidratos associados, o tipo de carboidratos associado ao tipo de micro-organismos, como fungos, bactérias. Já os padrões moleculares aqui embaixo, ó, associados a dano, isso aqui remete para a gente associado a dano celular, quando a minha célula sofre algum tipo de lesão ou ela morre, ela começa a emitir alguns sinais. Quais são esses sinais? Proteínas induzidas por estresse, alguns cristais, aqui dá exemplo de urato monossódico, ela começa a produzir, e proteínas nucleares. Quando minha célula biológica natural começa a produzir alguns desses sinais ou esses sinais associados, aí meu sistema imunológico inato entende que ela está danificada e aí vem um nosso fagócito para poder limpar aquele local. Já quando eu tenho a invasão de vírus, bactérias ou fungos, elas emitem alguns sinais, que são esses padrões moleculares associados a elas, e aí o meu sistema imunológico ele se pergunta, ué, tem alguma coisa diferente? E aí ele vai ver que é um micro-organismo ou um patógeno e vai lá combater essa infecção. E temos também, gente, receptores do tipo TOL. O que significa isso? Os receptores do tipo TOL, que a gente chama de TLR, eles são uma família conservada evolucionariamente de receptores de reconhecimento de padrão em muitos tipos celulares que reconhecem produtos de uma grande variedade de micro-organismos. Então, vamos aqui. Os meus receptores do tipo TOL, eles vão reconhecer produtos vindos de micro-organismos, secreções, toxinas e etc. Assim como uma molécula expressa ou liberadas por células estressadas ou em processo de morte. Então, quando um micro-organismo entra no meu corpo, ele vai expressar aquelas PAMPs que a gente já conhece. Esse produto que eles vão expressar, PAMPs, faz parte dos receptores do tipo TOL, eles que vão reconhecer esses produtos. Quando a minha célula é danificada ou está em processo de morte, ela também começa a emitir citocinas que vão dizer que elas estão lesionadas, que são as minhas DAMPs. As minhas células têm os receptores do tipo TOL que vão reconhecer essas células para poder sinalizar. Então, vamos lá. Eu tenho uma célula que está danificada. Vou fazer a danificação dela aqui de verde. Ela está danificada. Ela vai começar a emitir citocinas no meio extracelular, para indicar que ela está danificada, que são as minhas DAMPs. A minha célula do meu sistema imunológico inato, vou fazer aqui de azul, aqui em cima, ela tem receptores que vão captar
essas citocinas e vão reconhecer que essa célula precisa de ajuda. Esses receptores aqui presentes na membrana das minhas células são receptores do tipo TOL. Porém, eles não estão só presentes na membrana, eles também fazem parte, estão presentes na parte endossomal da minha célula, que são partes que são dentro do meu citoplasma, mas também contém algum tipo de membrana, algum vacúolo ou etc. Ok, gente. E aí, eles estão presentes, esses receptores. Como é que funcionam esses receptores? Esses receptores funcionais são denominados TLR. Eles são vários, eles vão de TLR1 até o TLR9. Aí eles são presentes na membrana celular. Na membrana celular, na membrana plasmática aqui, nós temos TLR1, 2, 4, o 5, o 6, para poder reconhecer diversos tipos de produtos bacterianos. Já na parte endossomal, dentro do citoplasma da minha célula, nós temos o TOL3, o TOL7, o TOL8 e o TOL9, que vão reconhecer o quê? Mais DNA e RNA. Como assim, professora? Eu não entendi. Vocês devem estar se perguntando. Professora, eu não entendi. Tem receptores para reconhecer esses produtos bacterianos na membrana celular e no citoplasma? Sim, tem. E se vocês perceberem como está aqui na gravura, gente, essa gravura está no livro de vocês. Quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão encontrar com ela lá. Esses receptores aqui presentes na membrana plasmática, eles vão reconhecer o quê? Mais produtos bacterianos, flagelina bacteriana, lipopeptídeos bacterianos, peptidoglicano bacteriano e etc. Por quê? Porque a bactéria, ela é mais comum no meu meio extracelular, ou seja, ela é mais presente fora da minha célula. Sim, professora, isso eu entendi. Mas e aqui dentro, na parte endossomal, nas membranas endossomais da minha célula? Por que que tem? Se vocês perceberem, gente, esses receptores dentro do citoplasma da minha célula, eles vão reconhecer mais o que? RNA e DNA. Qual é o tipo de micro-organismo que tem mais RNA ou DNA? Vírus, então. E o que acontece com vírus? Eles precisam de uma célula obrigatoriamente para poder se replicar. E são parasitas intracelulares. Então, ele não fica extracelular igual a bactéria. Então, ele invagina dentro da bactéria da célula. E quando ele entra dentro da célula, aí eu tenho receptores que vão indicar que essa célula está sendo danificada. Ok, gente? Nessa caixinha aqui, ele dá uma resumida bastante. Os receptores do tipo TOL são encontrados na superfície celular e nas membranas intracelulares e são, então, capazes de reconhecer micro-organismos em diferentes localizações celulares, seja ele extracelular ou intracelular. Então, pessoal, esses receptores do tipo TOL em mamíferos estão envolvidos em uma grande variedade de moléculas que são expressas pelos micro-organismos, mas lembre-se bem, eles não reconhecem moléculas que são expressadas por mamíferos, células de mamíferos saudáveis, ou seja, as moléculas naturais do nosso corpo que estão expressas naturalmente não vão ser reconhecidos, são só micro-organismos, é o que é estranho. Os receptores do tipo TOL também estão envolvidos na resposta de moléculas endógenas, cuja expressão ou localização indicam dano celular, que a gente já comentou. E também são responsáveis pela produção de citocinas pró-inflamatórias. Isso significa o quê, pessoal? Que num processo de inflamação, processo inflamatório, primeiro eu preciso reconhecer o micro-organismo. Depois de reconhecer o micro-organismo, a minha célula vai expressar as citocinas, que vão fazer o quê? Produzir ou atrair células do sistema imunológico para o local da inflamação e aí começar um processo de reparo celular ou tecidual, ok? Essa imagem aqui eu trouxe para a gente ver alguns exemplos de como esses receptores eles atuam. Eu tô aqui de vermelho, eu vou colocar aqui amarelo, deixa eu ver se é amarelo dá para enxergar bem, por causa aqui para a gente poder identificar. É só um exemplo de como funciona. Isso aqui, gente, deixa eu colocar aqui a luzinha para vocês enxergarem melhor. Tá vendo aqui a luzinha? Olha eu aqui. Pronto. Essa parte vermelha aqui é a minha membrana celular, minha membrana plasmática da minha célula.
Daqui para baixo é citoplasma, ok? Daqui para cima é localização extracelular, ok? Membrana citoplasmática, nossa delimitação. O que vai acontecer? Na minha membrana, eu tenho aqui aderido os meus receptores do tipo TOL. Eu tenho o 1, o 2, o 6, o 5, o 4 e etc. Vamos pegar aqui o exemplo do 1. Vou mudar aqui a lanterninha, vou pegar aqui o marcador amarelo. O meu receptor do tipo 1, quando ele entra em contato a lipopeptídeo bacteriano, o que vai acontecer? Ele vai ser ativado, os domínios dele, intra e extracelular, vão ser ativados, e aí vão desencadear uma cascata proteica. Tá vendo aqui? Ele vai desencadear a ação de MAL, MID88 e etc. Até vir aqui para essa desencadeação, do NF-κB ou Κ-beta, que vai começar a síntese proteica. E aí, essa desencadeação dessa proteína aqui vai fazer o quê? Começar a produzir citocinas inflamatórias ou pró-inflamatórias. E aí, essa minha célula vai começar a secretar essas citocinas. Já vou colorir aqui o nosso quadro todo. Essas citocinas sendo secretadas vai atrair células fagocitárias, apresentadoras de antígenos, para poder ver quais são essas bactérias que estão secretando essas moléculas que a minha célula está sinalizando que é diferente, que é uma célula invasora. Esse é o primeiro exemplo. Outro exemplo que nós temos aqui, já na parte endossomal, vou colocar aqui a lanterninha de novo para a gente, aqui. No meu citoplasma, já nessa parte endossomal, aí nós temos presentes os receptores endossomais. Aqui nós temos o receptor 4, o 3, o 7, o 8, o 9. Aqui, gente, vamos pegar aqui o exemplo do 9. O 9 vai reconhecer DNA viral. Como que eu sei que é viral, professor, esse DNA? Por causa que quando eles vão desencadear proteínas, de novo, cascata proteica, que vão liberar citocinas pró-inflamatórias, mas também elas vão liberar, olha só que interessante, pessoal, interferon do tipo 1. E o interferon tipo 1, ele está envolvido na minha resposta antiviral da minha imunidade inata, que a gente vai ver lá mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês entendam desse mecanismo que está aqui? Pessoal, deixa eu apagar aqui para o nosso slide ficar limpo. O que eu quero que vocês entendam disso tudo aqui, pessoal? Eu quero que vocês entendam que quando as minhas bactérias ou um vírus entra, invadindo a minha célula, quando eu tenho essa invasão, os meus receptores vão desencadear processos proteicos dentro da minha célula, que essa célula que pegou essas moléculas bacterianas ou virais, elas vão começar a secretar ou citocinas pró-inflamatórias ou para dar resposta inflamatória bacteriana ou resposta inflamatória viral, para a gente poder começar um processo inflamatório. Então, eu não tenho um processo inflamatório sem iniciação, sem um desencadeamento para esse tipo de processo inflamatório. Ok? Aí vocês devem se perguntar, professora, peraí, um momento. Esses receptores para identificar células danificadas ou patógenos, micro-organismos, etc., só estão presentes nas membranas, seja uma membrana citoplasmática ou então uma membrana endossomal. Só isso, professora? Não, gente. Nós temos também receptores citosólicos para PAMPs e DAMPs. O que significa isso? É algo em adição aos meus receptores do tipo TOL, que se encontram na membrana. Ele é uma adição. O meu sistema imuninato, ele evoluiu... Opa, risquei aqui o texto todo. O meu sistema imuninato, ele evoluiu para equipar as células com receptores de padrão de reconhecimento que detectam infecção ou a célula danificada também no citossol. Aqui a lanterninha aqui, gente, citossol, ou no meu citoplasma. Isso significa o quê? Que para potencializar a recepção dessas moléculas bacterianas ou de lesão dos meus receptores do tipo TOL, o meu citoplasma também tem alguns receptores. Por exemplo, eu tenho receptores do tipo NOD, domínio de oligomerização de nucleotídeo contendo proteína. São receptores que fazem parte dele mais de cadeias de 20 proteínas presentes no meu citoplasma. Eu tenho receptores do tipo RIG, R-I-G, que são sensores citosólicos do RNA viral que responde a ácidos nucleicos virais, induzindo por produção de interferon
tipo 1 antiviral, que está presente aonde? No meu citoplasma. São sensores citossólicos. Ou seja, vírus dentro da minha célula produzindo RNA viral vai ativar o quê? Os meus receptores do tipo RIG. Nós temos também sensores citosólicos de DNA e da via STINC. Os meus sensores citosólicos de DNA, os CDS, eles são moléculas que detectam DNA no citossol e ativam as sinalizações que vão iniciar as respostas antimicrobianas, incluindo a produção de interferon do tipo 1 e a autofagia celular. Eles vão dar essa iniciação. Já a minha STINX, ela vai estimular genes de interferon, que vai ser o principal mecanismo para ativar ativação de DNA e a resposta de interferon do tipo 1, que está envolvido também na minha resposta antiviral. Então, pensa assim, gente, tem como o meu corpo fugir de uma infecção, seja ela bacteriana, fúngica, protozoária ou viral? Não tem como. A minha imunidade inata, nós temos receptores celulares em toda a minha célula que vai combater esse tipo de invasão. Seja eles em membranas plasmáticas ou membranas endossomal, como os meus receptores do tipo TAL, ou receptores ligados no meu citoplasma. Tem outros receptores, professoras? Tem, sim. Nós temos receptores de carboidratos que vão reconhecer os micro-organismos e vão facilitar a fagocitose. Quem que vai emitir? São receptores de manose, que é um tipo de açúcar, e dectinas também, que ambos estão presentes em fungos. No caso, a manose está presente na parede celular do fungo e as dectinas estão presentes nas células dendríticas para reconhecer os fungos, ok? Fazendo uma pequena correçãozinha do que eu havia falado. Temos também receptores scavengers. Não é filme da Marvel, pessoal. São receptores que vão compreender uma coleção de proteínas na superfície celular estrutural e funcionalmente de diversas células que foram originalmente agrupadas com base na característica comum de mediar a captação de lipoproteínas oxidadas das células. Isso significa o quê, gente? Os receptores scavengers são uma família de proteínas que vão captar lipoproteínas que são oxidadas para as células e assim vão reconhecer essas lipoproteínas. Nós temos também receptores de formilpeptídeo, que são expressos por leucócitos para identificar peptídeos bacterianos. Então, gente, são essas as classes de receptores que nós temos que entender. Receptores do tipo TOL, receptores associados no citossol e receptores associados às células, que já são os de carboidratos, os scavengers e também os de formilpeptídeo. E aí chegamos ao nosso incrível sistema complemento, galera. O que é o sistema complemento? Bom, o sistema complemento ele consiste em várias proteínas plasmáticas que vão trabalhar juntas para opsonizar os micro-organismos. O que significa isso? Opsonizar os micro-organismos. Ela vai fixar na membrana dos micro-organismos moléculas que a gente chama de opsoninas, e essas moléculas vão fazer recrutamento de fagócitos para o local da infecção e, em alguns casos, elas matam diretamente o micro-organismo, ou seja, elas vão acelerar o processo de fagocitose. E aí nós temos 3 vias do sistema complemento, 3 vias de ativação dele: a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. O que acontece, pessoal? A iniciação do sistema complemento, como a gente vê aqui, a via clássica vai ter micro-organismo e anticorpo, e aí vai desencadear processos proteicos que vão abrir complexos de ataques à membrana do meu micro-organismo, fazendo com que ele seja lisado ou destruído. A via alternativa, o meu micro-organismo também vai desencadear processo proteico, que também vai acabar nesse processo de ataque à membrana. E a minha via da lectina também vai fazer isso. Porém, vai ser ligante de lectina à manose, que vai fazer com que tenha esse ataque à membrana, causando lise do meu micro-organismo. Então, se a gente fosse resumir o sistema complemento, proteínas plasmáticas que são ativadas por 3 vias diferentes para destruir micro-organismos, seja por fagocitose ou por matar diretamente ele. Mas calma que nós vamos destrinchar bem detalhadamente cada uma dessas vias do meu sistema complemento.
A via clássica, pessoal. A via clássica, ela se chama assim de clássico porque ela foi a primeira via a ser descoberta do meu sistema complemento. Então, ela é a via clássica. O que acontece? Ela é ativada pela interação de antígeno-anticorpo. E essa ligação de antígeno-anticorpo vai provocar uma mudança conformacional no sítio do anticorpo, que vai abrir um sítio para a ligação de C1. C1 é uma proteína. C1 é igual a conjunto de 6 moléculas. C1Q, 2C1S, 2C1R. E aí nós temos outras proteínas. C1QR2S2, que vai se ligar a 1IgM ou a 2IgG. O IgM vai ativar o IgG3, que vai ativar o IgG1, que vai ativar o IgG2. Meu Deus, professora, que confusão! Aqui, nessa gravura aqui do lado, a gente vê esse conjunto de proteínas C1Q. O conjunto de proteínas C1Q vai ser ativado pela ligação do antígeno com o anticorpo. E aí, na membrana celular da minha bactéria, a gente vai desencadear o processo que vai culminar na lise dessa bactéria. Como? Vamos agora ver como que funciona a via clássica. Então, vamos começar, pessoal, pela nossa via clássica do sistema complemento. A nossa via clássica, ela vai estar presente, atuando o desencadeamento dela pelo nosso complexo proteico C1Q, que são um emaranhado de moléculas que vão se ligar ao meu anticorpo. Deixa eu apagar aqui pra gente. Elas vão se ligar no meu anticorpo. Eu tenho um anticorpo aqui, elas vão se ligar a esse anticorpo, essa proteína, e vai começar o desencadeamento de outras proteínas presentes, como a minha proteína C4 e C2. Quando a minha C1Q se liga a esses anticorpos, vai começar o desencadeamento ou ativação dessas outras proteínas. Quando elas são ativadas, elas vão se dividir. O que vai acontecer? A minha proteína C4, ela vai se dividir em C4b e C4a. C4a volta para a minha via sérica, para a minha corrente sanguínea. Ela volta, a gente não vai usar ela. E C2 também vai se dividir na porção C2A e C2B. A porção 2B, ela vai voltar para a minha via sérica. E aí, o que sobrou da minha porção C4B e C2A, elas vão se unir formando um complexo. Que complexo é esse, gente? É uma enzima. Uma enzima que a gente chama de C3 convertase. Vou fazer ela aqui em vermelho. C3 convertase. Então, C4B mais C2A forma a enzima C3 convertase. Formou a minha enzima C3 convertase, ela vai clivar ou ativar a minha proteína C3. Ativando a minha proteína C3, ela vai clivar essa proteína C3 em C3. Vou fazer aqui de amarelo porque está em vermelho. Em C3A e C3B. C3A vai voltar para a minha corrente sanguínea. Nós vamos utilizar C3B. C3B vai ser utilizado fazendo conjugação com o meu complexo C4B e C2A. Vai formar o complexo, então, C4B, 2A, C3B, que vai formar o meu complexo proteico, dando origem à minha enzima C5 convertase. Vou fazer aqui de amarelinho pra gente. Então, eu uni essa proteína C3B com as minhas outras proteínas, e aí eu formei uma enzima C5 convertase. C5 convertase está formado, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma proteína C5 já do meu sistema complemento e vou clivar ela ou dividir ela em duas partes. C5A, que vai voltar para o meu citoplasma, nós não vamos utilizar, e C5B. C5B, após ela ser clivada, vai dar início ao complexo de ataque à membrana, formando esse cadeia proteica C5B678-9N. Isso aqui é o nome do complexo proteico que vai dar início ao ataque à membrana. E vai fazer com que abra na membrana da minha bactéria, como eu posso dizer para vocês, furinhos ou vacúolos nessa membrana que vai atrair a fagocitose e também estimular a lise celular dessa bactéria.
e vai estimular a lise celular dessa bactéria. É assim que funciona a via clássica do meu sistema complemento, pessoal. E a minha via alternativa, eu não tenho ligação do meu antígeno anticorpo, então eu não preciso. A gente viu que na via clássica vai se ligar o antígeno, vai se ligar o anticorpo para poder ativar o complexo proteico. Nesse aqui não precisa. Vai ser ativado pela proteína C3 também. E essa via vai distinguir o próprio normal de micro-organismos estranhos baseando na presença ou ausência de proteínas regulatórias, sem presença de anticorpo. Foi a segunda via a ser descoberta do meu sistema complemento. Vamos destrinchar ela igual a gente destrinchou a via clássica? Via alternativa. Gente, na nossa via alternativa, nós vamos ter a presença, vou fazer aqui de azul. Nós vamos ter a presença da minha proteína C3, que ela pode estar associada ou não a uma molécula de água. Nesse caso aqui, ela está associada a uma molécula de água para dar iniciação de cascata proteica da nossa via alternativa. Então, como que isso vai acontecer? A minha proteína C3, ela vai se associar a uma molécula de água e mais o fator B. O fator B, ele vai ser estimulado a clivar ou separar pelo fator D. Vai ter uma estimulação de clivagem, que não dá para ver aqui a setinha, mas tem uma setinha aqui, que vai clivar o fator D, vai clivar o fator B, essa conjugação de C3 mais associação com água. E aí vai dar o quê, gente? O fator B ele vai ser clivado. E aí ele vai ter o fator BA, que vai ser voltar para a minha via sérica. E aqui eu vou ter o fator BB, que vai se juntar a essa primeira conjugação proteica. Então, eu vou ter proteína C3 mais uma molécula de água, mais a porção BB do fator. Quando surgir essa junção, esse encaminhamento aqui dessa conjugação proteica mais a água, aí a gente vai ter a formação da nossa enzima C3 convertase. C3 convertase formada, isso vai dar origem a outras iniciações proteicas, como eu vou pegar a minha proteína C3 e vou clivá-la em C3A e em C3B. Dividir. C3A vai voltar para a minha via sérica, a gente não vai utilizar, nós vamos utilizar C3B. C3B sendo utilizado, vai vir outro fator B e ele vai ser de novo clivado em duas partes. E aí eu vou ter o fator B, vai ser dividido em duas partes. A parte BA vai voltar para a minha via sérica, ela vai voltar, nós não vamos utilizar ela, vamos riscar aqui para a gente não lembrar dela. E aí a parte B do meu fator B, a parte BB, vai se juntar com a parte B da minha proteína C3B. Então, eu vou criar um novo fator, o fator C3BBB. Esse fator C3BBB, ele vai dar origem a outra enzima, C3 convertase. Então, pensa só, gente. Nós temos agora duas enzimas C3 convertase na minha via alternativa. C3 convertase, ela vai amplificar, ela vai fazer a amplificação da minha proteína C3. Fazendo essa amplificação da minha proteína C3, vai fazer de novo a conjugação e eu vou ter outra formação do complexo C3B. Esse complexo C3B vai se unir àquele primeiro complexo e dar origem ao meu complexo C5 convertase ou a minha enzima C5 convertase. C5 convertase formada, criada, aí ela vai ser dividida de novo, vai clivar a proteína C5 em duas partes. C5A, que vai voltar, nós não vamos utilizar, ela vai voltar para a minha corrente sanguínea, e C5B. C5B, ela vai dar a iniciação para o nosso fator, o nosso complexo de ataque à membrana, fazer uma alta amplificação também e fazer com que a bactéria seja fagocitada, surja a amplificação dessa fagocitose ou sofra lise celular, porque ele também vai criar esses vacúolos na membrana plasmática do micro-organismo que vai auxiliar na lise dessa célula. Ok, gente? E aqui está o meu fator o meu complexo de ataque à membrana.
Se vocês pararem para reparar, o que muda da via alternativa para a via clássica é que a minha via clássica eu vou ter iniciação com presença de anticorpo. A minha via alternativa não. Meu micro-organismo vai estimular a secreção de proteína C3 com a conjugação de H2O, que aí eu vou desencadear uma cascata proteica. Bioquímica pura, né, galera? E aí eu tenho a minha via da lectina, minha terceira via do sistema complemento. Vou colocar aqui, terceira via do sistema complemento. A minha via da lectina não tem formação do complexo antígeno-anticorpo também. Ela vai ser ativada pela proteína ligante de Mannose, ou MBP, que vai se ligar aos resíduos dos monossacarídeos presentes na parede celular dos micro-organismos. Onde que é mais presente, gente, essa Mannose, proteína ligante de Mannose? Fungos. Vou colocar aqui, fungos. Ele é mais presente nesse tipo de micro-organismo. E ele vai atuar nas serinas proteases 1 e 2 associados à proteína ligante de Mannose, que são capazes de se combinar essa proteína, que vai se ligar aos micro-organismos e atuar na via de clivagem C4 e C2. Então, gente, as minhas vias da lectina, ela vai começar com ligação em carboidrato em Mannose. MBL, proteína ligante a Mannose. Então, vai ser esse complexo. Diferente das minhas outras vias, que da via clássica, que é ligada por anticorpo, e da minha via C3, que vai ser a minha via alternativa, desculpa, que vai ser desencadeada pela ligação de C3 mais uma molécula de água, a minha via da lectina não. Quando entra, quando reconhece esse carboidrato, esse receptor de carboidrato, o que vai acontecer vai ser de vez a iniciação de clivagem da proteína C4 e da proteína C2. Não vamos começar com proteína C3. São essas duas proteínas que vão ser sinalizadas e clivadas. Elas vão ser clivadas C4 em duas partes. C4A, que a gente não vai utilizar, ela vai voltar para a minha via sérica, e C2, que nós não vamos utilizar a C2B. A parte C4B vai se ligar a 2A. Quando elas vão se conjugar ou se ligar, eu vou formar um complexo que é a minha enzima C3 convertase. A minha enzima C3 convertase, ela vai clivar a minha proteína C3. Quando ela clivar a minha proteína C3, vocês veem que a dicção da professora está ótima. Quando ela clivar a proteína C3, vai dividir em duas partes, C3A e C3B. C3A a gente não vai utilizar, ela vai voltar para a minha corrente sanguínea para ser reaproveitada de outras formas. Já a minha C3B, ela vai ser conjugada em associação àquela primeira proteína, conjugação C4B2A. Então, ela vai lá para ser conjugada. Então, ela foi para ser conjugada, dando início ou iniciação a outra enzima, que é a minha C5 convertase. Aí formou a minha enzima C5 convertase. C5 convertase formada, ela vai clivar a minha proteína C5 em duas partes. C5A, que nós não vamos utilizar, vai voltar para a minha corrente sanguínea, e C5B. C5B vai dar início ao nosso processo de ataque à membrana, onde nós vamos destruir a membrana desse micro-organismo ou estimular a fagocitose, por criar poros na membrana dela. Poros, membrana de micro-organismo, citoplasma vai extravasar para o meio extracelular, lise celular. O que tem de parecido, gente? Todos esses mecanismos do meu sistema complemento, eles vão desencadear o quê? Eles vão desencadear sempre a produção da minha proteína C5. A produção não. A clivagem da minha proteína C5, porque a minha proteína C5 sempre que vai dar início ao complexo de ataque à membrana para opsonizar a fagocitose desse micro-organismo. Então, a gente vê o quê? Nós temos 3 vias diferentes do sistema complemento e as 3 vias têm o mesmo objetivo, porém adaptadas para tipos de micro-organismos diferentes. Para ficar melhor, gente, um resumo de como que funciona a ativação do sistema complemento. Via clássica vai ser ativada pelo complexo antígeno-anticorpo.
tem antígeno-anticorpo ativado, dando iniciação a desencadeamento da proteína C3. Eu vou ter o quê? A ativação do sistema complemento. Beleza. Via das lectinas, eu vou ter o quê, gente? A ativação de lectina ou de ligante amanose. Vai fazer o quê, gente? Vai ativar o meu sistema complemento. Agora aqui em verde, via alternativa, vai estar presente na superfície dos patógenos ou dos micro-organismos. Eu vou ter associação proteína C3 mais H2O, mais uma molécula de água. Teve essa associação, vou desencadear o que? Sistema complemento. Sistema complemento desencadeado, o que vai acontecer? Atração quimiotática de leucócitos, opsonização de patógenos e morte dos patógenos, dando potencializando a minha resposta. Escrever aqui bem grandona. Escrever não, né? Desenhar. O meu processo inflamatório, gente. E aí eu começo a saber como que o meu sistema imunológico, agora em conjunto, vai combater esses micro-organismos. E qual é o resultado, então, gente, da ativação do sistema complemento? O que vai resultar disso? Bom, nós temos resultados tanto benéficos como maléficos. Vamos falar primeiro dos benéficos. Opsonizar e potenciar a fagocitose, que a gente já falou, quimiotaxia, ativação de fagocitose, ou seja, iniciação do processo inflamatório, lise de bactérias e células infectadas ou transformadas, regulação da resposta de anticorpos, limpezas de imunocomplexo e fagocitose de células apópticas, ou seja, de células que morrem dentro do nosso organismo. Então, isso é o que a gente já conhece de um resultado de limpeza do nosso sistema imunológico. E resposta maléfica, inflamação e anafilaxia. Processo de anafilaxia que é resultante também da ativação do sistema complemento. Professora, pode acontecer esses processos em todas as pessoas? Depende do grau de infecção que vai estar essa pessoa, ok? Uma pequena pausa agora, gente, para vocês tomarem um café, darem uma esticada no corpo, que nós continuamos a nossa aula no próximo vídeo.